interessante que a Sara disse algo aqui, que até confirmou aquilo que eu quero falar aqui nessa noite. Ela contou um testemunho interessante, que ela fez uma oração intercessora pelo seu esposo, e na sua fala aqui, eu fiquei sabendo desse negócio agora, foi ontem, você me chamou ali agora, e você me contou, e a Sara testemunhou aqui na frente. Isso é para testar sem estar alerta. Aí o que acontece? A Sara falou um negócio interessante, que ela começou a buscar o Senhor em oração, uma oração intercessora pela vida do Elmer, para que Deus abrisse uma porta de 6 anos. E aí ela disse uma palavra interessante, disse que descansou no Senhor. Fala assim, eu preciso descansar no Senhor. Tem tudo a ver com o que eu quero falar com você aqui hoje. Eu quero ler com você um texto. Abre por gentileza lá em Tiago, no capítulo 1, no versículo 19. Nós vamos começar com esse versículo, mas eu quero ir com você no decorrer da mensagem em outro versículo. Mas eu queria iniciar lendo Tiago capítulo 1, 19, para que você consiga compreender o que eu quero falar com você aqui através dessa mensagem. Tiago capítulo 1, versículo 19. Todo mundo encontrou, queridos? Olha o que diz lá em Tiago capítulo 1, versículo 19. Olha, sabei isto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar. Eu quero pegar essa fala com você aqui e esmiuçar ela e tirar alguns pontos dela. Sabei isto, meus amados irmãos, todo homem, e esse homem aqui não é o homem mesmo, é de humanos, né? Então todo homem seja pronto para ouvir, mas tardio para falar. Esse texto, ele traz para nós um ensinamento, uma aplicação muito simples, que eu preciso primeiro me dedicar a ouvir o que as outras pessoas têm para falar comigo, do que eu sempre estar argumentando em primeira instância. Então eu preciso estar pronto para ouvir, e eu preciso demorar para poder falar. Tem muita gente que perde a oportunidade de crescer, porque inverte esses fatores aqui. Sempre está pronto para poder falar, e nunca está pronto para poder ouvir. E quando você precisa entrar num processo de crescimento, você precisa sempre estar pronto para ouvir o que as pessoas têm para poder falar, e demorar para poder falar. Você ouve primeiro, você retém aquilo, e você então demora para poder falar. O título dessa mensagem, eu quero que você repita comigo, para poder frisar no seu coração. Fala assim, é difícil ouvir a voz de Deus quando você não para de falar. Se torna complicado ouvir a voz de Deus quando você não para de falar. Imagina a seguinte situação. Imagina uma criança que está precisando de um pai e uma mãe em uma determinada situação, só que ela não consegue esboçar a fala. Na verdade, essa criança nunca vai estar sozinha, porque o seu pai, a sua mãe, sabendo que ela não consegue esboçar uma fala, sempre vai estar próximo dela para poder acudir ela. Agora imagina alguém que sempre fica falando o tempo todo e não escuta, não dá paz para poder ouvir. Essa pessoa, ela perde oportunidades e ela perde pérolas, porque ela não para ouvir. E esse texto aqui vai mostrar uma história de um homem chamado Abacuque. Vai comigo lá em Abacuque. Abacuque capítulo 1, versículo 1, que vai relatar mais ou menos isso. Quando Deus quer falar com você, mas você não permite que Ele fale, porque você fala demais. Tem hora que eu percebo que as nossas orações, elas são respondidas. As nossas orações, elas são respondidas, só que a gente está tão preocupado em falar, a gente não escuta Deus falar. E a Bíblia vai dizer que Deus fala de diversas maneiras, de diversas formas, através de sonhos, através de visões, através de entendimento, interpretação. Deus fala de diversas maneiras. Só que se eu não estiver apto ou disponível para ouvir a voz de Deus, se torna difícil para que a voz de Deus seja audível para mim. Abacuque, ele viveu na terra de Judá por volta de 600 anos antes de Cristo. Ele é um profeta
que ele se posiciona como um profeta muito questionador. Você vai perceber que Abacuque, no decorrer do tempo, ele vai mostrar que é um profeta que questiona. O sacerdote era o responsável por representar o povo diante de Deus. O profeta, ele ouvia algo de Deus e passava para o povo. E Abacuque é esse cara responsável por isso. O nome de Abacuque, fala assim comigo, significa abraço. O nome Abacuque no hebraico significa abraço. E aqui vai alguns pontos interessantes. O profeta Abacuque, ele se preocupava seriamente com a desobediência do povo em relação aos mandamentos de Deus. O segundo ponto, o profeta Abacuque, ele viveu num período de crise, sobretudo espiritual, onde o povo escolhido de Deus estava perdendo a sua identidade. Presta atenção, Abacuque está vivendo um tempo anormal, porque o povo está perdendo a identidade perante Deus. Abacuque se preocupa e se posiciona como um profeta para poder então apresentar para Deus a situação que estava acontecendo. Só que Abacuque, ele fala tanto que Deus quer falar com ele e ele não escuta a voz de Deus. E aí eu quero ver com você no texto, observando alguns pontos que acontecem quando se torna difícil ouvir a voz de Deus, quando eu não paro de falar. E aí, como o nome de Abacuque significa abraço, eu anexei esse entendimento ao texto aqui. Então eu vou relacionar o abraço com alguns pontos que o texto nos apresenta. Então o primeiro abraço de Abacuque é o abraço com o povo de Deus. Vai comigo no versículo 1. Diz o seguinte, Abacuque capítulo 1, versículo 1. Sentença revelada ao profeta Abacuque. E olha o versículo 2. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? O texto já começa revelando aquilo que Abacuque está sentindo no coração. Abacuque já começa dizendo, olha, até quando, Senhor, eu como profeta, como responsável por esse povo, eu clamarei e tu não me escutarás. A primeira coisa que eu aprendo com você diante desse texto, dessa pregação expositiva, é que o texto revela que há um tempo indeterminado, Abacuque fazia súplicas ao Senhor e não estava sendo ouvido pelo mesmo. O texto não diz quanto tempo Abacuque estava pedindo, clamando ao Senhor. O texto apenas nos apresenta, confere comigo aí, sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? O texto não apresenta quanto tempo Abacuque estava clamando ao Senhor em relação ao povo, mas o texto diz que Abacuque estava clamando a Deus. E ele faz uma pergunta para Deus, Deus, até quando o Senhor vai se ausentar de falar comigo? Até quando eu vou ficar orando para o Senhor e o Senhor vai me ignorar? Até quando eu vou ficar clamando ao Senhor e o Senhor não se posiciona para me dar uma resposta? Quantas vezes, talvez na simplicidade a gente faz isso? A gente começa pedindo uma causa ao Senhor, explicando por uma causa ao Senhor, e talvez essa resposta não venha conforme a gente quer, no tempo que a gente quer, e a gente começa no nosso coração ficar chateado com aquilo. Talvez não fala como o Abacuque está falando, mas no coração fica aquela insatisfação, tipo assim, cara, cadê a resposta de Deus? Eu sou um cara íntegro, eu sou uma mulher íntegra, eu venho para a igreja, eu jejuo, eu venho na terça-feira no Aguinaldo, e parece que o Senhor não me dá a resposta. Eu estou clamando o Senhor tem muito tempo, tem 1, 2, 3, 4, 5 anos, e parece que nada o Senhor não responde. E aí, vai comigo em Isaías capítulo 59, versículo 1. Não tira essa página aí, segura aí em Abacuque, mas vai comigo em Isaías, no capítulo 59, versículo 1. Isaías, profeta Isaías, capítulo 59, versículo 1. Está aqui em cima. Vamos ler todo mundo junto até o versículo 2? Vamos lá? 1, 2, 3. Fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados
Esse texto de Isaías é um texto aqui muito revelador. Porque por mais que o profeta seja alguém que se posiciona como alguém que está na casa do Senhor, sendo esse responsável pelo povo, é um cara que erra assim como eu e você. Esse texto de Isaías é um texto que traz para nós também uma direção. E se Abacuque tivesse ouvido ou lido esse texto, conforme essa visão, talvez essa pergunta teria surgido. Porque o texto diz, olha, eis que a mão do Senhor, ela não está diminuída, não está encolhida para que não possa salvar, e nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Ou seja, fala assim comigo, toda oração que eu faço para o meu Deus, Ele escuta. A única coisa que o texto diz que atrapalha da oração chegar são as nossas iniquidades e os nossos pecados. E não é que Deus não consiga ouvir por causa dos nossos pecados, é porque Deus não vai atender por causa dos pecados. Mas continua comigo no texto de Abacuque, capítulo 1, versículo 2. Outro ponto interessante, queridos, que eu quero que você abra sua mente para poder entender. Olha, Deus, Ele não tem a obrigação de nos ouvir. Deus não tem a obrigação de nos ouvir. Quando eu entendo essas coisas, se torna mais fácil a caminhada. Quando eu compreendo que eu sou uma criatura e pela misericórdia e favor imerecido, chamado graça, que me alcançou, as coisas ficam mais leves. Deus vai te ouvir, mas Ele não tem a obrigação, sendo Deus supra-sumo, de te ouvir. Amém ou não amém? Ele vai te ouvir, poxa. E aí, no versículo 2 diz o seguinte, olha: gritar-te-ei violência e não salvarás. Olha a fala de Abacuque com Deus. O que eu aprendo com você? No primeiro momento ele diz o seguinte, olha: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Versículo 2, continuação: gritar-te-ei violência e não salvarás. O que eu aprendo com você? Abacuque, em outras palavras, está dizendo: se eu clamar ao Senhor justiça perante o seu povo, o Senhor não vai fazer nada. Irmãos, entenda uma coisa só: passe a enxergar a sua vida de forma mais leve. Pare de querer cobrar algo que você não tem condição de cobrar. Nesse texto, se Abacuque tivesse um entendimento ou entrado de uma maneira diferente, talvez a resposta de Abacuque seria diferente. Mas o problema é que a gente está preocupado sempre em pedir, fala demais e não escuta a voz de Deus. O que eu e você precisa nesse momento, nesse século, é ouvir a voz de Deus, senhor. Ouvir a voz de Deus é ler a palavra de Deus, amém ou não amém? Ouvir a voz de Deus, sabe, é direcionar o seu coração para estar sensível para ouvir a voz de Deus. Só que o nosso problema é que a gente está tão preocupado em apresentar os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas lutas, que Deus está querendo falar, mas a gente não está pronto para ouvir. Quer ver? Faça favor aqui. Você? Vem cá, Gonça. Imagina a seguinte situação. Está aqui Abacuque. Deus é mais... E está aqui o Gonçalo representando aqui, não é Deus não, tá? Só vocês podem entender. Está aqui representando aqui, é Deus. Você é o cara que vai falar com Deus, tá? Só que aí Deus quer falar com você. Você vai falando com Ele e Ele não vai deixar falar. Então começa a fazer uma oração. Deus, eu queria, meu Pai, que o Senhor pudesse estar me ouvindo, que o Senhor pudesse estar abençoando a minha vida, resolvendo os meus problemas, estar escutando a minha causa. Eu queria que o Senhor olhasse por mim, em especial, na causa que eu peço, e que em nome de Jesus pudesse estar realizando as minhas vontades, os meus desejos. O Senhor sabe quais as minhas necessidades, onde eu estou sofrendo. O Senhor sabe que tudo que eu preciso, meu Pai, o Senhor sabe de tudo aquilo que eu posso estar pedindo a Ti. Senhor, eu lhe peço, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, fala comigo, meu Deus, eu não estou te ouvindo, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Fala comigo, Senhor, eu não estou te ouvindo, eu não consigo te ver. Deu para entender?
Glória a Deus. Obrigadão, queridos. Muitas vezes acontece. Deus está querendo falar com a gente. Ele está querendo falar com a gente. Só que nós estamos tão preocupados em apresentar os nossos problemas, assim como o Abacuque está aqui. Eu vou gritar ao Senhor. Se eu gritar o Senhor justiça, o Senhor não vai salvar o teu povo. E aí fica preocupado em falar vai falando tanto que Deus quer falar. Não, eu estou falando com você, meu filho, peraí, eu vou te ajudar, eu vou entrar nessa causa com você. Mas está tão preocupado em falar, que não ouve a voz de Deus. Vai comigo em Romanos capítulo 12, versículo 19. Abacuque no capítulo 1, versículo 2, ele começa a falar de uma maneira tão alta, tão gritante, que ele quer declarar a violência. E Romanos capítulo 12, versículo 19 diz o seguinte: olha, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, e eu é que retribuirei, diz o Senhor. O que eu aprendo com você? Se eu pedir violência contra os que nos perseguem, o Senhor não vai nos proteger? É justamente isso que Abacuque quer dizer. Senhor, olha, tem um povo aí que está atrapalhando o meu caminho, atrapalhando o processo. Eu te peço agora justiça. Vai comigo no versículo 3 de Abacuque. Abacuque 1, versículo 3. Então vou lendo com você o versículo do 1 até o 3 para que você possa entender. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Versículo 2: gritar-te-ei violência e não salvarás? Porque me mostras, me apresenta, me permite ver a iniquidade e me fazes ver a opressão, pois a destruição e a violência está diante de mim. O que eu aprendo desse versículo 3 de Abacuque aqui? Abacuque questiona a Deus como se o culpado de tudo isso, da situação que está acontecendo, fosse o próprio Deus. Tem hora, irmãos, que a gente precisa tomar cuidado com as nossas observações, com as situações que estão acontecendo. A Bíblia diz que o Senhor deu a terra para que os homens pudessem governar sobre ela. Se as coisas não vão bem, não é culpa de Deus, amém ou não amém? É porque a administração dos homens está errada. Só que Abacuque começa a falar de uma maneira tão grosseira, tão grossa com o Senhor, que parece que no decorrer da mensagem dele, dá a entender que parece que Deus é culpado. Olha, por que me mostra, Senhor, a iniquidade e me fazes enxergar, ver a opressão do teu povo? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Agora, a pergunta é: que culpa que Deus tem se a destruição e a violência está diante dos olhos de Abacuque? Isso aí é só um resultado das ações dos homens. Deus não tem culpa disso, mas Abacuque começa a questionar. Abacuque começa a falar. Abacuque não dá tempo, não dá espaço, só falando e apresentando. Olha, Senhor, está a seguinte situação aqui, está um caos aqui, ó. O povo está mal, os problemas estão acontecendo, as situações estão em crise, está tudo ruim. Só que Abacuque em momento nenhum permite que Deus fale alguma coisa. Vai comigo no versículo 3, na parte B. Olha que ele diz: olha, há contendas e o litígio, que é briga, se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo. A justiça, ela é torcida. O que eu aprendo com você nesse versículo aqui, 3 na parte B? Se torna difícil ouvir a voz de Deus quando você não para de falar. Até agora Abacuque não parou de falar. Abacuque só está apresentando o problema para o Senhor. Em momento nenhum Abacuque respira para poder ouvir a voz de Deus. Quem está entendendo esse negócio, irmãos? Amém? O que eu aprendo aqui no quinto ponto, nesse versículo 3 aqui? Mas Deus não se posiciona como um Deus que fica aquém de questionamentos. Diga assim comigo: toda vez que eu começar a questionar a meu Deus, Ele vai se posicionar. Vai comigo no versículo 5. Olha a resposta do Senhor a Abacuque. Olha: vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque que eu realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis, quando vos for contada. O que eu aprendo nesse texto? Abacuque, se eu te contar quais são os meus planos para vocês,
vocês não têm carga suficiente para poder compreender os meus planos. Dá para ouvir um amém pelo menos aí, gente? Tem hora que Deus não conta para a gente as coisas, é porque a gente não tem estrutura suficiente para suportar aquilo que Deus tem para nós. Ausenta em falar, não é porque Deus se ausentou em falar, é porque eu e você, nós precisamos passar por um processo de amadurecimento para poder suportar aquilo que Deus quer falar com a gente. Tiago, pega você há 10 anos atrás e pega você hoje, a sua mentalidade cristã é totalmente diferente. Por quê? Porque com o passar do tempo, você foi programado ou foi se programando para poder suportar cargas que no começo da sua caminhada você não suportaria. Tem gente que não consegue suportar porque não passou pelo processo ainda. Quando você observa a questão do processo, ela é muito definitiva para qualquer pessoa, em qualquer instância, em qualquer idade. Você pega a mulher, ela tem uma facilidade de se desenvolver mais cedo que o homem, não é verdade? Você pega uma mulher, uma menina de 15, 16 anos, ela já aparentemente parece ser uma moça, já adulta já. Só que é só fisicamente, mentalmente ainda, ela precisa passar pelas etapas da vida para estar preparada para enfrentar situações. E é mais ou menos isso. E aí, olha a resposta do Senhor, porque eu realizo em vossos dias. Eu estou fazendo, talvez você não está enxergando, porque os seus olhos espirituais estão tapados. Porque presta atenção, queridos, por mais que nós estamos passando por uma crise, por uma dificuldade, Deus não deixou de ser Deus e Deus não te abandonou. O que é que eu preciso e você precisa, e que Abacuque precisava fazer? Enxergar que Deus está no controle de todas as coisas. Só o fato da gente estar respirando sem uma sonda, significa que Deus está no controle. Só o fato de a gente poder andar, movimentar, mexer, ser guardado de um vírus, significa que Deus está cuidando de todas as coisas. Só que Abacuque está tão preocupado em falar, em reclamar, em apresentar questionamentos, que ele fica surdo para ouvir a voz de Deus. Só que Deus se posiciona com ele e diz o seguinte: olha, Abacuque, porque eu, o Senhor, eu realizo e estou realizando em vossos dias, os seus dias aí, obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Presta atenção, Abacuque, mesmo passando por dificuldade, mesmo esse povo aí sendo incrédulo, eu estou salvando gente. O meu amor e a minha graça está alcançando corações. Só que você está tão preocupado em reclamar, em pedir, que parece que os seus ouvidos não estão prontos nem aptos para me ouvir. Vai comigo aí no versículo 6, por gentileza. E aí olha o que diz o versículo 6, o Senhor continua falando com Abacuque: olha, porque eu suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer, são os seus cavaleiros que espalham por toda parte. Sim, seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer a violência. O seu rosto suspira por seguir avante. Ele reúne os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis. Os príncipes são objeto do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque o amontoado de terra as tomam. Então passam como passa o vento e seguem. Fazem-se culpados estes cujo poder é o seu Deus. A segunda queixa de Abacuque é no versículo 12. Observa comigo. Abacuque começa a reclamar, o Senhor dá uma resposta para ele, e novamente, antes do Senhor continuar falando, Abacuque volta a reclamar de novo. Olha o versículo 12. Não és tu o quê, queridos? Desde a eternidade, o Senhor, meu Deus, o meu santo. O que eu aprendo com você aqui? Deus não acabou de falar, e Abacuque novamente interrompe ao Senhor. Continua comigo no versículo aí. Não és tu desde a eternidade, o Senhor, o meu Deus, o meu santo. Não morreremos. O Senhor, para executar juízo, pusestes aquele povo. Tu, ó rocha, o fundastes para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos
que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Porque pois toleras a quem procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele. Olha, por que o Senhor cala? Por que o Senhor se ausenta em resolver problemas quando o perverso suscita? Entenda uma coisa, sempre que você vê alguém usando a palavra porque em uma oração, acredite, a maioria das vezes essa pessoa está reclamando. Toda vez que, não categoricamente, mas a maioria das vezes que você vê alguém orando e ela fica por quê, ou ela está remoendo uma dor que foi passada com o tempo, ou ela está reclamando com Deus. E o texto que diz que Abacuque no momento diz, olha, por que pois tolera os que procedem perfidamente, e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele. Vai comigo no versículo 14, vai com o texto do versículo 14 começa, por que fazes os homens como peixe do mar, como os répteis que não têm quem os governe? A todos levanta o inimigo com um anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso, ele se alegra e se regozija. Por isso, oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredora. Porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. 17. Acaso continuará por isso, esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Versículo Abacuque capítulo 2, vai comigo. Abacuque capítulo 2, versículo 2. Vamos ver aqui qual é a resposta do Senhor. Então Abacuque está só reclamando até agora. Quem está entendendo? Amém? Está só reclamando, só apresentando um murmúrio para o Senhor. Ah, o povo está isso está acontecendo, está o problema assim assado, e o Senhor quer falar com ele a todo momento, mas ele fica parando. Agora em Abacuque capítulo 2, versículo 2, vem uma resposta. O que diz no Abacuque capítulo 2, versículo 2? O Senhor, o que, queridos? Me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. Letra grande então, letra caixa. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo, o que, queridos? Determinado. Mas se apressa para o fim e não falhará. Se tarda, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho, obrigado, viu, Maico? Assim como o vinho, ele é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja a gananciosa boca se escancara como um sepulcro, e é como uma morte que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. O que o Senhor está dizendo para Abacuque? Dizendo o seguinte: Abacuque, fica tranquilo. Você está clamando tanto e gritando tanto, que você não está permitindo eu falar com você. Presta atenção, você vai ver que essas pessoas que estão tentando corromper a situação, o final delas é morte. Não adianta você ficar doido não, senhor. Relaxa, fique em paz, deixa eu falar com você. Queridos, deixa eu falar com você uma coisa aqui, nessa noite. Está na hora da gente começar a ouvir a voz de Deus. Tem hora que a gente tem que parar mesmo no nosso canto, entrar num quartinho secreto, pegar uma cadeira e falar: Senhor, hoje eu quero trocar ideia com o Senhor. Hoje eu quero ficar aqui contemplando o Senhor. Eu quero falar que o Senhor é santo, que o Senhor é bom, que o Senhor é perfeito, que o Senhor é maravilhoso. Queridos, isso é intimidade com o Pai. Só que tem hora que a gente fica só reclamando. Tem dia que eu cismo. Eu acordo todos os dias 4 horas da manhã. Aí eu vou falar: hoje eu vou ficar só por conta de conversar com meu Deus, com meu Pai. E eu sento, eu quero ouvir a voz de Deus mesmo. Senhor, eu quero falar com o Senhor hoje. Pai, está a seguinte situação, está acontecendo isso e isso. Eu estou enfrentando uma luta, uma dificuldade, mas eu paro para ouvir a voz. Amém ou não amém? Eu tenho que parar. Porque se eu ficar só apresentando problema para o Senhor e não ouvir a sua voz, não adianta nada eu clamar se eu não ouvir. Tem hora que a gente precisa tirar um tempo para orar ao Senhor, mas tem hora que a gente precisa colocar um louvor e só curtir a presença. Amém ou não amém, Angélica? Curtir a presença, poxa. Contemplar. Só que a gente fica tão preocupado em falar, que Gonçalo, Deus está falando, Gonçalo, com a gente.
Olha, Deus está falando nesse tempo com você, querido. Você enfrentou uma pandemia e está aqui hoje, cara. Deus está falando com você. Tião, Deus está falando com você, cara. Enfrentou uma pandemia. Cara, Deus está falando com a gente. Deus está falando com a gente, só que a gente não está ouvindo a voz de Deus tem hora. Tão preocupado em falar, tão preocupado em expor o que está sentindo para fora. Amém ou não amém? E aí, quando o Senhor começa a falar com Abacuque, eu acho que ele desconfia, porque agora, em Abacuque capítulo 3, versículo 1, ele faz uma oração, queridos, mas uma oração totalmente diferente da oração que ele se apresentou. Olha o que diz em Abacuque capítulo 3, versículo 1. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Olha, tem ouvido, ó Senhor, as tuas o quê? Agora ele parou para ouvir. Agora ele parou para ouvir. Agora sim. Nesse processo aqui, Abacuque parou para ouvir a voz de Deus. Aí quando Abacuque parou para ouvir a voz de Deus, Deus falou o que com ele? Palavras que ele precisava ouvir. E aí ele diz aqui, ó, oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Olha, tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida na tua ira. Lembra-te da tua misericórdia. Deus vem de Temar, e do monte Pará vem o santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. Ele ouviu a voz de Deus aqui agora. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste, a persistência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra. Olha, e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos. Presta atenção, agora ele está declarando que Deus é grande. Porque até pouco tempo atrás, ele estava reclamando, perguntando por que o Senhor não estava acabando com as pessoas que estavam irando contra ele. E agora que ele já começa de maneira diferente. Vejo as tendas de Cusã em aflição. Os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? E contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar, o teu furor, que já andas montado nos seus cavalos, nos teus carros de vitória? Tiras a descoberto o teu arco, e farta esta a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios, os montes te veem e se contorcem, passam torrentes de água. As profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas similantes ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calça aos pés as nações. Tu sais para o salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido, feres o telhado da casa do perverso, e lhe descobres de todo fundamento. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre e as ocultas. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouviu, e o meu íntimo se comoveu à sua voz. Eu ouvi, e o meu íntimo se comoveu à sua voz. Tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Olha, Senhor, eu entendi porque eu parei para ouvir a sua voz. Então, todavia, eu me alegro no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como o da coça, e me faz andar alternadamente. O que eu aprendo aqui com você nessa noite? Abacuque começou o livro tentando entender o que Deus faz,
e o terminou sem compreender totalmente a justiça e a sabedoria de Deus. Mas ele aprendeu o mais importante, a mensagem que nos sustenta no meio das angústias. Nós não precisamos compreender tudo que Deus faz. Repete comigo: nós não precisamos compreender tudo que Deus faz, mas precisamos saber que é Deus que faz. Abre comigo em João, capítulo 10, versículo 27. Cara, Abacuque então entendeu. Quando Abacuque parou para ouvir a voz de Deus, Abacuque pôde entender, e ele declara: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, né? Olha, todavia eu vou me alegrar diante do Senhor, eu vou ouvir o Senhor, eu vou parar de reclamar diante do Senhor. Eu quero que todo mundo leia comigo esse versículo, está aqui em cima. Vamos lá? 1, 2, 3. As minhas ovelhas, elas param para ouvir a minha voz. Quando elas ouvem a minha voz, elas conseguem compreender o que eu falo. As minhas ovelhas, as ovelhas que nós somos ovelhas do Senhor, as ovelhas precisam aprender a ouvir a voz de Deus. Quem sabe você está passando por uma situação porque você está preocupado mais em falar, mas hoje chegou um dia de você virar a chave, aprender a ouvir a voz de Deus. Aprender a ouvir a voz de Deus, senhor. Aprender a ouvir a voz de Deus nos pequenos detalhes, nas pequenas situações. Aprender a ouvir a voz de Deus. Tem um profeta chamado Balaão. Cara, que homem difícil para ouvir a voz de Deus. A ponto de uma jumenta ter que falar com o cara, porque Balaão não quis ouvir a voz de Deus. Balaão queria ir para um caminho, a jumenta vira para um lado, e a ponta da jumenta fala, ele sentando o pé na jumenta, aí o Senhor usa a jumenta para falar com ele. Cara, a gente precisa ouvir a voz de Deus. Não é possível levantar uma jumenta e falar com você. Não é possível, Bruno, vai ter que levantar uma jumenta para poder falar com a gente. Tiagão, puxa um louvor para nós aqui. Você foi abençoado, querido? Fica de pé no seu lugar. Nós vamos fazer um ato agora. A gente sempre vem na casa do Senhor e a gente fica preocupado sempre em pedir. É pedir, é pedir, é pedir, é pedir. Isso é bom. Nós temos que pedir o Senhor mesmo. Mas tem hora que a gente precisa aprender a apreciar a presença do Senhor. Amém ou não amém? E eu queria que nesse momento agora, você ficasse mais agora, mais tranquilo, mais leve. Eu queria que você agora nesse momento não pedisse nada. Eu queria que você curtisse a presença do Senhor. A palavra do mesmo diz que onde tiverem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele se faz presente. Aqui, pelo que eu vejo, tem muito mais de 3 pessoas. E eu tenho convicção que ele está nesse lugar. Então eu queria que nesse momento você apreciasse a presença do Senhor. Como assim, pastor? Não sei. Ajoelha aí, senta na sua cadeira, feche seus olhos. Diga, Senhor, eu quero ouvir a sua voz. Eu tenho pedido tanto, Senhor. Eu tenho preocupado em falar tanto com o Senhor que eu não estou deixando o meu ouvido aguçado para ouvir a sua voz. Eu tenho clamado tanto ao Senhor, isso é importante clamar ao Senhor, mas nesse momento agora, eu quero estar disponível para ouvir a sua voz. Fala comigo, Senhor. Através da canção, através do louvor, através de uma oração. Fala comigo. Então eu queria que nesse momento agora você desprendesse de tudo, esquecesse quem está do seu lado. Salvação individual, presença sentir individual, não tem como você compartilhar via Wi-Fi, nem Bluetooth, é particular. Feche seus olhos nesse momento. Você se sentir à vontade, fica com o olho aberto, não tem problema. Tiagão, não cantar a música assim, ó.
Sente a presença do Senhor nesse lugar aí. Fica à vontade. Olha, Senhor, nós não queremos pedir nada ao Senhor nesse momento. Nós queremos só sentir a Tua presença. Moisés disse que a Tua presença para ele era muito mais importante. Ele falou que não iria prosseguir se a Tua presença não fosse com ele. E nesse momento a gente faz a mesma oração de Moisés. Se a Tua presença não for com a gente, eu não quero nem sair desse lugar. Se a Tua presença não trazer paz, eu não quero nem ir embora.
tua majestade é real. Me cubra com tua glória. Tua majestade é real. Olha aqui, ó. Nós vimos aqui na Bíblia Abacuque como um profeta da casa do Senhor, se posicionando, falando com o Senhor. Só que em alguns momentos Abacuque não permite ouvir a voz de Deus, porque está falando demais. No decorrer do tempo, quando Abacuque para ouvir a voz de Deus, Deus fala com ele e ele percebe: olha, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto, todavia eu vou me alegrar diante do Senhor. No primeiro momento, Abacuque se posiciona como alguém que estava aflito, querendo ouvir uma resposta. E quando ele para ouvir a voz de Deus, Deus fala com o mesmo. Aqui nós vemos Abacuque orando e Deus falando com Abacuque. Mas eu queria quebrar um pouco, não o sistema da Bíblia, mas eu queria mostrar que a oração do justo, tanto homem, tanto mulher, pode muitos seus efeitos. E as nossas irmãs irão nos conduzir numa oração diferente da oração de Abacuque. Nós não vamos reclamar com o Senhor, amém ou não amém? Nós não vamos nos posicionar como alguém que está aflito, mesmo estando aflito. Diferente de Abacuque, nós vamos agradecer ao Senhor. E eu queria que vocês nesse momento fossem usados por Deus para agradecer ao Senhor, representando, trazendo paz para o nosso povo, em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos nessa noite, Jesus. O Senhor é Deus, o Senhor é santo, o Senhor é poderoso, o Senhor está no controle de todas as coisas. Ao Senhor seja toda adoração, seja toda a nossa gratidão. Jesus, nós te louvamos nessa noite, ó Deus, porque estamos debaixo das asas do Altíssimo. Senhor, te louvamos nessa noite, porque o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos protegido. Jesus, te louvamos porque apesar da crise, apesar dos problemas, apesar das tempestades, Senhor, nós estamos de pé, porque aquele que cuida de nós não dorme, aquele que cuida de nós não vacila, aquele que cuida de nós não tira férias, aquele que cuida de nós está no controle de todas as coisas. Senhor, nós te louvamos nessa noite, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Senhor, nós te louvamos nessa noite, porque o Senhor nos ama, porque o Senhor nos abençoa, porque o Senhor nos olha, porque o Senhor nos vê nessa noite. Jesus, te louvamos porque o Senhor está nos vendo, te louvamos porque o Senhor está nos ouvindo, te louvamos, ó Deus, porque o Senhor está neste lugar, nesta noite, falando conosco. Pai, muito obrigada pela tua palavra. Jesus, muito obrigada por o Senhor ser Deus nas nossas vidas. Obrigada, Jesus, porque o Senhor não nos trata segundo as nossas iniquidades, mas segundo as tuas grandes misericórdias. Senhor, obrigada, Jesus, porque as misericórdias do Senhor, elas se renovam todas as manhãs nas nossas vidas. Te louvamos porque o choro pode durar uma noite, mas pela manhã vem a alegria. Obrigada, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer, por tudo que o Senhor já fez por nós. Te louvamos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer, meu Pai. Tua palavra diz, Senhor, que bom é render graças ao Senhor. Nesse momento nós queremos render graça. Deus, na simplicidade do nosso dia, ao acordar, nós podemos agradecer ao Senhor e dizer: Deus, obrigado. Obrigado pela noite que o Senhor nos deu de descanso. Obrigado por eu acordar e poder ver minha família perto de mim, poder ver meus filhos. Deus, a gente pode agradecer, Senhor, por poder ter um trabalho, um emprego. Deus, podemos agradecer por estarmos aqui vivos,
na Tua presença, poder chegar diante de Ti, Pai. Uma coisa muito maravilhosa que o Senhor abriu para nós, essa oportunidade de chegarmos diante de Ti e dizer: Pai, meu papai querido, obrigada, meu Deus. Quantas vezes nós levantamos e na correria do dia, pensando no trabalho, pensando em casa, pensando em família, pensando em dinheiro, nós esquecemos do Senhor. Perdão, Senhor. Nos perdoe, meu Deus, porque nós queremos é ser gratos ao Senhor. Quantas vezes nós podemos dizer Ebenezer, porque até esse momento, até aqui, o Senhor tem nos ajudado, tem suprido as nossas necessidades. Deus, o Senhor não tem deixado faltar nada. Nós somos orgulhosos, nós pensamos que podemos tudo pela força dos nossos braços, porque nós temos condições, ou porque nós temos saúde, mas tudo isso veio do Senhor. Se não fosse por Ti, Deus, nada teríamos. E se tivéssemos alguma coisa que não viesse de Ti, não seria válido, meu Deus. Porque tudo que temos vem de Ti e é para Ti. Nós queremos Te agradecer nesse momento, meu Deus. Muito obrigada. Rendemos graças ao Senhor pelo nosso alimento de cada dia. Porque nas coisas simples, no olhar no céu e ver a Tua grandeza, da Tua criação, da Tua glória, meu Deus, nós só podemos render graças, porque é isso. Bom é render graças ao Senhor. Muito obrigada, meu Deus. Nós Te louvamos. Amém, Deus. Aleluia. Soberano Deus, nosso querido, amado Pai de amor. Meu Deus, a Tua palavra diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. E nós estamos aqui, ó Pai, diante do Senhor, declarando que o Senhor é bom, que o Senhor é maravilhoso, o Senhor é lindo, o Senhor é santo. Ah, Deus, mesmo nós não merecendo, o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem nos sustentado, tem guardado a nossa casa, tem guardado os nossos, Senhor. Muito obrigado, Deus. Senhor, que o Senhor possa nos perdoar, ó Pai, por todas as vezes que nós entristecemos o Teu coração, Senhor. Senhor, nos perdoa, ó Deus, pelas oportunidades, ó Deus, que nós perdemos de Te adorar, de estar na Tua presença. Ó Senhor, nós Te adoramos, nós exaltamos o Teu santo nome. Nós declaramos que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é o dono, é o rei do nosso coração, e que não há outro Deus como Tu és, não há outro Deus como o Senhor. O Senhor é o nosso dono, o meu coração é Teu, a minha vida é Tua. Repita isso, igreja: o meu coração é Teu, Senhor, a minha vida é Tua, os meus planos são Teus. Os sonhos que eu quero para a minha vida são os Teus sonhos, Senhor. Porque os sonhos que o Senhor tem para mim são bem maiores que os meus. Oh Deus, eu Te adoro. Diga isso, igreja: Senhor, eu Te amo. Apesar de mim, Senhor, receba, ó Pai, a minha oração. Ó Deus, que nós possamos diminuir e que o Senhor seja engrandecido e exaltado todos os dias nas nossas vidas. Senhor, nos perdoa porque nós falhamos muito, porque nós entristecemos o Senhor, ó Pai, mas o Senhor nos conhece. Nós somos pó, nós somos miseráveis, mas o Senhor é Deus, o Senhor é bom, o Senhor nos salvou, o Senhor nos amou primeiro. E se tem algo de bom em nós, meu Deus, é o Senhor, porque nós mesmos merecíamos ir para o inferno, mas o Senhor nos salvou. Jesus, o Senhor pagou o preço de sangue para nos salvar. Muito obrigado, Jesus. Eu Te adoro, eu Te amo, eu Te adoro. O Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu Deus. Nós Te adoramos. Santo, 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 santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, amém, amém. Amém, 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 amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus é bom demais. Deixa eu te perguntar para você. O que nós fizemos demais?
Nada. Apenas ouvimos a voz de Deus. Se deixasse aqui, eles ia continuar. Apenas ouvir a voz de Deus. O que eu e você precisa fazer na nossa casa? Ouvir a voz de Deus. Eu vou ler com você um versículo aqui para a gente finalizar. E aí, se você entender, guarda para você no seu coração. Isaías 55, versículo 8 diz o seguinte: olha, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor dos Exércitos. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque o meu pensamento não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos para convosco mais altos do que os vossos pensamentos. Aprenda a ouvir a voz de Deus. Todavia me alegra. Pai, eu quero abençoar o teu povo. Eu quero abençoar o teu povo para que eles consigam ouvir a tua voz e apreciar a tua presença. Para que a tua presença venha a ser real, assim como Moisés sentiu ao ver a sarça se queimar. Para que a tua presença venha a ser real, assim como Elias quando ouviu a tua voz dentro da caverna em depressão. Para que a tua voz seja audível, assim como o dia que Davi perdeu o seu filho, ouviu a tua voz, se levantou, encheu de força e venceu a dificuldade. Espírito Santo de Deus, eu te peço agora nessa noite uma única coisa: que a tua presença venha invadir cada coração, em o nome de Jesus. Que a graça de Deus e as doces consolações vindas da parte do Espírito Santo repouse sobre a tua vida hoje e para todo sempre. Saia daqui sabendo que Deus fala com o teu povo. Beijo no coração. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei.